Passamos a apresentar o programa A Hora da Restauração. Olá, amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos para vos cumprimentar com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Eu lhe convido para que leiamos juntos a palavra de Deus. O texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 22, aonde diz: E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos que se salvam? E ele lhe respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Amém. Querido irmão e prezado telespectador, primeiramente, a palavra de Deus nos coloca diante de uma pergunta tão comum em nossos dias, porque há uma curiosidade a respeito do Evangelho. E a curiosidade do ser humano geralmente é a respeito de quantidade. E aqui diz a palavra que o Senhor caminhava para Jerusalém, ensinando, e logo vieram alguns com esta pergunta tão comum em nossos dias: são poucos os que se salvam? O mundo sempre está interessado em quantificar, mas o Senhor Jesus Cristo dá a resposta, mostrando que o seu interesse não é na quantidade, mas é na qualidade das vidas, na qualidade da fé, na qualidade da convicção, na qualidade da obediência à sua palavra. Porque ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita. Ele não disse são muitos, nem disse são poucos, nem se preocupou com a quantidade, o que é tão comum as pessoas se preocuparem em nossos dias. Quantas pessoas dizem assim: eu não vou sair dessa igreja, eu não vou deixar esta religião, porque aqui tem muitas pessoas. A maioria é desta religião. E outros aí de religiões, outros ismos, até no Oriente, Médio Oriente, e aí tem crido em outras religiões, porque diz que tem bilhões de pessoas naquela religião. Mas a pergunta persiste: são poucos? Se há tantos bilhões de pessoas seguindo religiões não cristãs, são poucos então os que se salvam? Mas o Senhor Jesus foi abordado aqui por pessoas religiosas, seguidoras do Antigo Testamento. E estas pessoas perguntaram a ele, dizendo a respeito dessa quantidade. E a resposta dele veio dizendo a respeito da qualidade. Porque ele diz aqui, para que eu, para que você, para que não estejamos preocupados em saber se são poucos, se são muitos, mas para que nós porfiemos por entrar pela porta estreita. Não é a porfia negativa da vida, a teima insensata, a teima cega, e até falando espiritualmente, essa teima insensata, essa teima cega tem existido em muitas vidas, em muitos corações, e a pessoa teima em continuar fazendo a seu caminho, fazendo a sua vida como sempre fez. Quantas pessoas querem um resultado diferente na sua vida?
Quantas pessoas querem a solução do problema? Quantas pessoas querem a cura da sua enfermidade? Quantas pessoas querem a paz para o seu coração? Quantas pessoas querem a salvação para a sua alma? Desejam entrar na glória de Deus? Quantas? Mas as pessoas insistem em continuar fazendo como sempre fizeram, crendo como sempre creram, andando como sempre andaram, vivendo como sempre viveram. E alguém diz assim que o conceito de loucura é a pessoa continuar fazendo as coisas da mesma maneira e pensar que pode alcançar um resultado diferente. Se a pessoa vem fazendo, o pai, o tio, o avô, o bisavô, e a pessoa nos dias de hoje continua fazendo a mesma coisa que vinham fazendo antes dela, ela tem que parar e pensar: será que está certo? Para onde este caminho me leva? Porque o ser humano preocupa com quantidade e preocupa com comodidade. Quem não quer comodidade? Quem não quer ter casa espaçosa, ampla, e as pessoas querem o luxo, as pessoas querem o conforto? Assim também é na vida espiritual. As pessoas querem servir a Deus para ir para a glória do Senhor, mas querem viver no conforto, querem viver a sua própria vida, querem se alimentar não do pão da palavra de Deus, mas das suas próprias ideias, das suas próprias filosofias, da sua própria teologia, e não da revelação da palavra de Deus. Como podem agradar a Deus? Então o Senhor diz: porfiai por entrar ou andar pelo caminho estreito, porque ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O mundo aí, religioso e evangélico até, concebeu e inverter a palavra de Deus, dizendo: ninguém vai ao Pai. Vai é para lá, vem é para cá. Se ele disse ninguém vem, porque ali estava o Pai, e ali está o Pai da eternidade, emanado, feito homem, louvado seja Deus. E esse Deus bendito que se fez homem, ele diz que ele é o caminho, e o caminho, a palavra diz que é estreito. Por isso o Senhor diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, a porta da salvação. Não é a porta que muitas pessoas têm anunciado, não. As pessoas têm anunciado o evangelho homocêntrico, têm anunciado o evangelho que apregou a pessoa para ela receber só a cura, receber só os benesses, receber a bênção material, receber Jesus para esta vida. De que adianta o amigo receber Jesus para esta vida, para a sua empresa prosperar, para seus negócios ir bem, para que a sua família vá bem, e na eternidade? O mundo passa rapidamente, a vida do homem é como um conto ligeiro, diz a palavra. É como a nuvem que passa, é como a fumaça que vai, é como a flor da erva que de manhã está tão bela e à tarde, batendo o sol, ela já murchou, já caiu. Assim é o tempo da vida do homem. Mas o homem não é só esta carne, esta matéria, ele é um ser criado por Deus, que deu-lhe um fôlego de vida, que é o Espírito, e esse Espírito volta a Deus. Mas o Senhor então, para que esse Espírito possa voltar a Ele, abriu a porta da salvação, ainda que estreita, ainda que o caminho apertado, ainda que exija a renúncia, ainda que exija mudança de vida, mas garante para a pessoa que decide abraçar o Senhor Jesus Cristo sobre todas as coisas, e amá-lo sobre tudo, e respeitá-lo, e honrá-lo, e obedecer a sua palavra. Ele garante a vida eterna, Ele garante a vitória, não uma vida passageira, mas uma vida duradoura, uma vida de bênção, uma vida de alegria, de gozo e de paz na eternidade. Por isso o Senhor Jesus Cristo disse: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? De que vale? De que vale a pessoa construir, comprar, fazer e virar os seus bens, tornar-se um império, ficar famoso, entrar para o Guinness Book, o homem mais rico do mundo? De que vale? Ele vai partir desta vida e não vai poder levar nada, e vai chegar diante dele naquele dia, diante de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz aqui a palavra.
O Senhor Jesus diz assim: quando o pai de família fechar a porta, o pai de família representa o nosso Senhor. Quando fechar a porta da salvação, quando findar o período da graça, quando o Senhor recolher a sua igreja, e muitas pessoas começarem a dizer: eles estavam certos, aquela mensagem que eu vi é verdade, mas aí não haverá tempo, porque viveu de qualquer maneira, viveu preocupado com quantidade, esqueceu que Deus busca qualidade. Deus quer um povo seu, zeloso e especial. Quer não, a Bíblia diz que Ele tem um povo seu, zeloso e especial das boas obras, porque Ele comprou, é um povo adquirido pelo seu sangue, e este povo, diz a Bíblia, que está eleito desde antes da fundação do mundo, nos planos de Deus. A igreja já foi comprada pelo sangue de Cristo lá no Calvário, desde antes do mundo existir. E então vem as pessoas, e vem o inimigo dizer para as pessoas: não, um é predestinado para isso, outro é predestinado para aquilo, outro tem outro sentido a sua vida, outra predestinação, tem o karma, tem outras coisas. Jesus diz que tem a porta estreita, tem um caminho estreito, e Jesus diz assim: todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E a Bíblia diz assim, que Deus quer que todos venham ao arrependimento e ao conhecimento que há um só Deus. Portanto, a Bíblia é clara em deixar o livre-arbítrio para o homem. O homem escolhe a sua vida. Diante do ser humano, todo momento está a escolher a vida para viver com o Senhor, ou escolher o mundo para morrer. Se fosse morrer e ir para a sepultura e depois terminar por aí, não seria talvez tão mal. Mas o morrer é se separar de Deus. Como o Senhor diz aqui, o pai de família fecha a porta, fechou a porta ou porque ele terminou o período da graça, ou fechou a porta porque a pessoa fechou seus olhos e partiu para a eternidade. A porta está fechada. Quando a pessoa parte deste mundo com pouca idade, com muita idade, rico ou pobre, com saúde ou com enfermidade, não importa a maneira, mas a pessoa partindo desta vida, a porta fechou. Não há mais oportunidade de salvação. Não adianta ninguém deixar pago para que se faça intercessões de ano, de mês, de dia. Não interessa a pessoa dizer que fez tantas coisas, deixou seus bens doados para tal entidade. Tudo isso não dá salvação. Só o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, que foi derramado lá no madeiro, perto da cidade de Jerusalém, só Ele pode lavar a alma do homem dos seus pecados. Só o nome do Senhor Jesus Cristo pode dar salvação. Só Ele é o caminho, só Ele é esta porta gloriosa por onde o homem pode entrar para receber a salvação. Deus não tem compromisso com religião, com placas. Deus tem compromisso com aqueles que criam na sua vida um compromisso na obediência da sua palavra. Diz aqui o Senhor que quando o pai de família fechar a porta, muitos virão bater: Senhor, Senhor, abre-nos. Senhor, Senhor. Quantos têm fechado os olhos e partido deste mundo para ir bater na porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, ou abre-me a porta. Mas diz aqui a palavra que Ele dirá: não conheço, não sei de onde vós sois. Coisa triste será naquele dia, quando o Senhor Jesus olhar para pessoas e dizer: não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque, meu querido, neste tempo do fim, neste tempo de prenúncio do arrebatamento da igreja, nesse tempo de miséria, neste mundo de dissolução, de vaidade, de mentira, de futilidade, as pessoas têm arrumado tempo para tudo, menos para olhar para o Senhor, menos para temer a Deus, menos para parar e refletir, menos para ler as Escrituras, menos para dobrar o joelho diante do Senhor, menos para louvar o Senhor, menos para pensar e entregar a vida para o Senhor Jesus Cristo e obedecê-lo. Feliz é aquele que tem recebido de Deus a oportunidade, a graça de poder compreender esta tão grande verdade. Porque bendito é aquele que, renunciando à sua vida, é considerado como escória do mundo, porque o mundo não quer saber daqueles que servem a Deus.
O Senhor Jesus Cristo disse que ele foi perseguido, os apóstolos e os profetas foram perseguidos. E assim também a sua igreja, até o fim dos tempos, será perseguida, desmerecida. E o apóstolo Paulo diz assim, que aqueles que querem viver piamente no Senhor padecerão perseguições. Mas aqueles que querem viver igual ao mundo, sem compromisso nenhum, dizendo, basta você vir, cantar, se alegrar. E eu me lembro do irmão contando que ele começou a fazer entrevista em igrejas. E ele disse que chegou na porta e começou a perguntar, como que é aqui? É mais ou menos como um clube? É mais ou menos como um clube, é uma irmandade, a gente tem muita amizade. E não passava de clube, de irmandade, de amizade. A amizade é muito bom, amar socialmente é muito bom, mas um povo que serve o Senhor é diferente, tem o propósito de louvar, de glorificar o Senhor, de honrar o Senhor, de obedecer a sua palavra a qualquer custo. Porque, meu querido, para que nós estejamos aqui falando para você dessa salvação, Jesus morreu. Para que você seja salvo, para que você seja alcançado, para que você seja tirado do vício, tirado da malignidade, tirado da condenação e levado para a presença de Deus. Ele morreu por você, Ele deu a sua vida. Não é algo de brincadeira, não é algo que as pessoas anunciam de qualquer forma, não é algo que a pessoa receba por acaso. Não, é necessário se arrepender, é necessário crer, é necessário se entregar para o Senhor. Não é como muitas pessoas anunciam. Você quer Jesus, quer receber Jesus? Não, você quer se arrepender para Jesus te receber? É diferente. Você precisa reconhecer que você tem necessidade de Deus. Sem isso, você não pode caminhar. Mas aqueles que reconhecem e que clamam e que confiam, o Senhor está pronto para abençoar e dar a sua graça. Mas aqui há oportunidade, é o tempo que a porta está aberta, é o tempo da salvação, é o tempo que o Senhor está chamando, anunciando as boas novas da salvação. Mas também diz aqui que naqueles dias, Ele responderá, digo-vos, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade, vós que levais as coisas de Deus de qualquer maneira, vós que sois só religiosos nominais, aqueles que são cristãos apenas de nome, tem nome de cristão, mas não tem vida comprometida com a obediência da palavra de Deus, precisa tomar cuidado, porque o Senhor Jesus diz na sua palavra, que estes que vivem na prática da desobediência, que encurtam a palavra de Deus, que não creem na palavra de Deus, que querem servir a Deus num caminho largo de facilidade, achando que pode trazer, depois de convertido, arrependido, pode trazer o mundo para dentro da sua vida, para dentro da igreja, e a igreja pode viver como o mundo, sem nenhuma diferença. Mas, meu querido irmão, o profeta Malaquias diz assim, e vereis outra vez a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. É tempo do povo de Deus se erguer, porque é tempo de Deus estar restaurando a igreja, é tempo de restauração, é tempo do mundo olhar e ver a diferença na sua vida, ver que o seu rosto brilha diferente, ver que o seu falar é diferente, ver que o seu proceder é diferente, ver que a sua vida tem uma obediência soberana na sua vida, tem uma obediência ao soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ver que você está arraigado, firmado na palavra de Deus, abraçado na palavra do Senhor, nas doutrinas e que recebemos dos apóstolos e dos profetas, para palmilharmos por este caminho estreito, apertado, passarmos por essa porta estreita, deixando o fardo do mundo de vaidade e de mentira, porque ninguém pode passar na porta estreita carregando um imenso fardo nas suas costas. Portanto, querido, com renúncia e com fé no Senhor Jesus, você é vencedor. Sem renúncia, sem fé no Senhor Jesus, ou com fé no Senhor Jesus e sem renúncia, você não pode vencer, eu também não posso, porque o Senhor exige do seu povo obediência incondicional e restrita. Diz aqui a palavra do Senhor, que ali, na condenação, haverá choro, pranto, ranger de dentes, mas virão do norte e do sul, de todo lado, virão pessoas que creram no Senhor Jesus Cristo,
Em todo tempo, em todo lugar, sempre alguém creu e defendeu a palavra do Senhor. Esse texto nos lembra os dias de Noé, em que Noé pregava e o povo dizia que ele estava louco. E ele foi anunciando, e quando o Senhor mandou o juízo sobre a terra, Noé e a sua família foi salva. Eu sei que eu e a minha família entraremos na glória do Senhor. A minha família, Jesus ensinou. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Portanto, não é da placa A, da placa B, não é do sangue tipo tal, não é da genealogia material, da biologia, não, é aquele que faz a vontade do Pai Celestial. E aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial, é hora de despertar, é hora de se levantar. A igreja de Deus, é hora de se erguer para um reencontro com a palavra do Senhor e andar na obediência. E você, meu querido amigo telespectador, que ainda não abraçou Jesus como seu Salvador, faça isto no seu coração nesta tarde. Confie no Senhor. Ouça o recado do salmista que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará por você. Deleita-te no Senhor, tenha prazer na palavra de Deus, tenha prazer em glorificar o Senhor. Venha para a salvação gloriosa no Senhor Jesus Cristo. Não importa a sua condição. Pessoas num estado pior que o seu, mais aprofundado ainda do que você pode estar, recebeu salvação. Pessoas receberam a graça de Deus, porque o Senhor está com as suas mãos poderosas estendidas para que possa recebê-lo. E ele diz: de maneira nenhuma eu lanço fora aquele que vem. Se erga, venha para o Senhor Jesus Cristo. E você que tem vindo para o Senhor, faça um exame na sua vida, no seu proceder, no seu viver, na sua prática, porque o caminho é estreito, a porta é apertada, mas entra na glória celestial aqueles que assim obedecem o Senhor Jesus Cristo. São muitos que se salvam? Não faça essa pergunta, mas ouça a palavra do Senhor dizendo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque o pai de família vai fechar a porta, e muitos irão bater, irão clamar, irão buscar, mas não haverá tempo para arrependimento e conserto, porquanto hoje é o momento oportuno de receber a graça e o favor glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.